Henker que vive duas vezes. Capítulo 344. Equipe, HH, Yahiko, quintas, 2/10. Equipe, HH, Yahiko, quintas-feiras, 2/10. Kianaki. Você. Deixe-me sair, deixe-me sair. Hulk. Estou com fome. Apenas ouvir os gritos vindos do depósito das 10.000 armas foi o suficiente para causar um arrepio. Como você pode ver, tudo isso aconteceu por causa do meu horrível discípulo. Depois que a nova adamantina desapareceu, ela usou diferentes barreiras e feitiços para que as armas e artefatos não corressem soltos. Ainda assim, havia limites para o que ela poderia fazer. Sem o núcleo, a pressão sobre eles diminuiria. Além disso, Anastasia estava ocupada com Victoria e não conseguia se concentrar no depósito. Victoria desviou o olhar, envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Khan e Doyle sabiam que eram a causa do problema e olharam para o depósito com rostos sérios. Khan poderia usar Bian e Doyle poderia usar energia demoníaca. Sendo sensíveis como a maioria dos Henkers, eles sabiam o quão grave era o problema dentro do depósito. Algo grande estava sendo criado lá dentro. As intenções malignas das armas e artefatos vazaram e se combinaram, despertando suas identidades. Se isso continuasse, um monstro resiliente seria criado. Claro, se Anastasia se esforçasse, ela seria capaz de destruí-lo facilmente. Não importa quão grande fosse o monstro, contanto que não fosse um monstro superior, não seria capaz de derrotá-la. Mas Victoria sabia que era difícil para Anastasia se manifestar como seu corpo real. Foi por isso que sua professora ficou separada do mundo por 1000 anos. Voltando ao céu, isso foi o que sempre amarrou Anastasia. E você vai cuidar disso? Como? Anastasia semicerrou os olhos para Yeon-woo como se lhe dissesse para parar de dizer bobagens. Ele estava olhando para o depósito com um olhar indiferente. Yeon-woo apenas fez uma pergunta enquanto mantinha sua aparência calma. Eu posso cuidar disso, por favor? Apenas responda a esta pergunta. Se eu resolver isso, você me dará a nova Adamantina? Eu pagarei integralmente por isso. Esta manhã, Yeon-woo fez todo tipo de perguntas depois de ir ver Anastasia. Sobre o que ela faria com a nova Adamantina quando ela não tivesse nada para manter amarrado. Era uma ideia sobre a qual Victoria havia falado a noite toda. Depois de saber que Khan e Doyle estavam se juntando ao grupo de Yeon-woo, ela disse que queria participar também. Quando ela soube que eles precisavam criar uma nova Adamantina antes de irem para o Tártaro, ela disse que valia a pena tentar fazer um acordo com Anastasia para se livrar de um problema que ela tinha. Felizmente, Victoria estava certa. Anastasia aceitou o acordo, embora 90% do motivo fosse para poder rir deles. Tudo bem, tente se puder. Se você fizer isso, não há razão para mantê-lo. Não, já que você está cuidando de um problema para mim, vou te chamar de Orabone como recompensa. O que você acha disso? Sob a máscara, os dois olhos de Yeon-woo se curvaram. Você não pode esquecer o que disse. Hanfi. Yeon-woo entrou no depósito. Hua. Uma enorme quantidade de energia monstruosa pressionou seus ombros. Era um poder ao qual qualquer um acabaria se curvando, mas... A autoridade, instinto de combate, foi ativada. A autoridade ativou e espalhou a energia monstruosa que tentava cercar Yeon-woo de uma só vez. Instinto de combate. Classificação. Autoridade. Proficiência. 2,5%. Resumo. Uma autoridade que um deus do Olimpo, Ares, presenteou você. Ares ficou de olho em você, que nunca desanimou em um campo de batalha com inúmeros inimigos. Porém, por causa de sua irmã, Athena, ele apenas te observou, mas desta vez, ficou impressionado com você quando você massacrou todos os seus inimigos sozinho. Ele lamenta não ter conseguido encontrar você antes de sua irmã. Ele lhe deu uma autoridade poderosa, esperando desesperadamente que você se tornasse seu apóstolo. Espírito indomável. Quanto mais forte for a pressão recebida do seu inimigo, mais você se sentirá à vontade e mais forte se tornará sua vontade de vencer. O consumo da sua saúde acelera, mas o seu poder ofensivo é amplificado. O efeito é mais forte quanto mais tempo a autoridade estiver ativada. Extorsão da alma. Seu espírito invencível desencorajará seus inimigos. Com isso, você poderá tirar um pouco de saúde deles. A canalização com Ares é fraca, muitos dos efeitos da autoridade estão sendo cancelados. O efeito da energia monstruosa está sendo compensado. Uma parte da energia monstruosa é absorvida para aumentar seu poder de ataque. Ele não foi capaz de trazer à tona toda a autoridade. Se o fizesse, todas as 900 outras autoridades seriam ativadas ao mesmo tempo. Mas como elas já estavam registradas em sua janela de habilidades, ele poderia usar algumas delas. Ares grita com você, perguntando o que você está fazendo. Ele exige que você abra a canalização novamente neste instante. Athena, que estava observando em silêncio, o repreende. Ares recua e dá um passo para trás. Ele explica que não foi isso que ele quis dizer. Ares lambe os lábios e expressa arrependimento. Apolo, que estava observando os dois, cai na gargalhada. Ele mostra interesse em você. Artemis olha para você de forma estranha. Yeon-woo cortou o pulso esquerdo com sua baioneta mágica e espalhou sangue no ar.
O sangue do sangue venenoso residual era de cor preta, tendo sido combinado com outro tipo de sangue. A autoridade, Ogubyeo-seong, foi ativada. Ogubyeo-seong. Classificação. Autoridade. Proficiência. 5,2%. Resumo. Uma autoridade que um deus de Dilmun, Nergal, presenteou você. Nergal gostou de sua técnica de luta de usar presságios monstruosos com veneno para matar os inimigos dolorosamente. No entanto, ele sentiu que ainda faltava em você a maneira como usava o veneno, então ele lhe deu esta autoridade na esperança de que você consertasse o problema. Epidemia de Deus. O poder de criar diferentes epidemias é dado a você. De acordo com a proficiência da habilidade, o território e os efeitos da epidemia se expandem, e quanto mais inimigos você infecta, mais forte se torna a epidemia. 1000 assassinatos. A verdadeira morte não discrimina entre os vivos e os mortos. Os mesmos efeitos aparecerão naqueles que não têm corpo físico. A canalização com Nergal é fraca, muitos dos efeitos da autoridade estão sendo cancelados. Os efeitos da autoridade estão sendo adicionados aos seus presságios de monstro. Kiki. Sua sombra se dividiu em centenas e ficou bem acima do solo. Houve mais presságios de monstros do que antes. Recebendo o efeito de Ogubyeo-seong, eles rapidamente passaram pelo depósito das 10.000 armas. O veneno não era tão forte quanto poderia ser. Mas a opção de que os mesmos efeitos também pudessem ser vistos em corpos espirituais foi uma grande ajuda. Quem são esses? Vá embora, vá embora. Aak. O depósito cheio de más intenções rapidamente se encheu de gritos. Um monster potente, se livrou do artefato, Tatasha Sword. Ele absorve seu poder. Um monstro portento, So esmagou-o, elmo de um guerreiro esquecido. Ele absorve seu poder. Um monstro portã, Kang, engoliu o artefato, livro de Akan. Ele absorve seu poder. O que é? Os olhos de Anastasia se arregalaram com a situação inacreditável. As armas e artefatos que ela criou ao longo dos séculos estavam se desintegrando com muita facilidade. Por meros monstros das sombras. As armas e artefatos estavam quebrando muito rapidamente. Os monstros e criaturas dentro deles eram tão fortes quanto os presságios dos monstros ou ainda mais fortes. Mas eles estavam sendo derrotados unilateralmente. Não foi porque eles ficaram selados por muito tempo. Eles pareciam estar assustados com alguma coisa. Anastasia percebeu o que os tornava assim. Witch Doctor Soul, olha para os monstros e criaturas. Os monstros congelam. As criaturas se contorcem para escapar do horror. O que é aquilo? No fundo, o Inferno Site foi ativado. Ao confirmar o que era, Anastasia franziu a testa. Foi algo que também não caiu bem para ela. Era óbvio como os monstros e criaturas normais se sentiriam. Qual é a identidade dele? Anastasia virou a cabeça para Yeon-woo. Ela não tinha ideia de que tipo de ser Yeon-woo era. Pare de agir. Você é apenas um animal de estimação de Rhea. Isso é o suficiente de seus truques fofos. Do ser estranho que vivia no abismo nas profundezas dos olhos de Yeon-woo, o lixo que assustava monstros e criaturas, e os presságios dos monstros, ela não tinha a menor ideia de como eles funcionavam. Yeon-woo, que governava todos eles, era o ser mais estranho que ela tinha visto em 1000 anos. Enquanto isso, quando as armas e artefatos estavam sendo esmagados, anteriores aos presságios dos monstros, eles alcançaram profundamente o centro onde estava o grande monstro com autoconsciência. Yeon-woo também libertou Shannon e Yeong. Seu poder foi aumentado, influenciado pelas muitas autoridades dos deuses da guerra, então eles foram capazes de derrubar o grande monstro rapidamente. Uau! O grande monstro gritou e acabou sendo uma guloseima saborosa para os presságios dos monstros. Shannon e Yeong puderam desfrutar de um banquete pela primeira vez em muito tempo. O depósito escuro ficou em silêncio. Khan, Doyle e Victoria estalaram a língua. Yeon-woo estava muito mais forte desde que lutou contra o bispo-chefe, e eles não conseguiam acreditar na velocidade com que ele estava crescendo. Yeon-woo chamou seus subordinados de volta à sua sombra e olhou para Anastasia. Ela suspirou. Foi bom que as inúmeras armas e artefatos tenham sido resolvidos, mas ela sentiu que tudo o que havia feito até agora foi em vão. De qualquer forma, foi irritante. Apenas pegue. Mas Yeon-woo balançou a cabeça mesmo depois de receber a nova adamantina, como se não fosse isso que ele estava esperando. Anastasia estreitou os olhos em confusão. Você esqueceu a última parte. Yeon-woo falou com uma voz apática. O que? Você vai me chamar de Orabone? Seu rosto endureceu. Ela se lembrou do que concordou em fazer. Isso foi só uma piada. Acho que você é uma pessoa que quebra promessas facilmente. Anastasia? A mão que segurava o cachimbo tremia, o rosto vermelho de humilhação. Ela poderia recusar, mas o problema era que ela era um grande monstro prestes a exuviar. Mentir pode ter impactos prejudiciais no crescimento do seu nível. Além disso, em termos de personalidade, ela não poderia quebrar facilmente uma promessa que dissesse na frente de tantas pessoas. Ora, Bonnie. Ela acabou ligando para Yeon-woo Orabone. Eu não consegui ouvir você bem. Bem, vamos parar por aqui. Rachadura. O cachimbo na mão de Anastasia se dividiu em dois. Um monster potente, Bic, atingiu seus limites. Está se transformando em um novo ser.
Um monster potente, Jung, atingiu seus limites. Ele se prepara para se transformar para a exuviação. Todos os presságios dos monstros começam a se transformar. Você não pode ordená-los a fazer nada enquanto a transformação estiver em andamento. Por favor, tenha cuidado com qualquer choque externo. Se a transformação falhar, os presságios monstruosos podem desaparecer para sempre. Os monster potentes começaram a se preparar para se tornarem seres superiores depois de engolir todas as armas e artefatos. Yon-Woo ficou orgulhoso de ver cerca de 100 presságios de monstros crescerem de uma só vez. Enquanto Bu protegia sua sombra, ele fornecia nutrientes constantemente para que a transformação ocorresse sem problemas. Você ganhou o último ingrediente, Nova Adamantine. Você concluiu com sucesso a primeira condição da submissão, Realm of Darkness. Por favor, comece com a segunda condição, a criação de Qini. Quando a propriedade do Adamantina Nova foi transferida, surgiu uma mensagem informando para iniciar o processo de fabricação. Eu não gosto de você. Anastasia falou de repente. Yon-Woo apenas olhou para ela. Ao perceber por que Yon-Woo estava olhando para ela daquele jeito, ela franziu a testa. A promessa que ela fez ainda se manteve. Ela podia ver Khan, Doyle e Victoria rindo ao longe. Ela sentiu como se suas entranhas estivessem fervendo. O que ela mais não gostou foram os olhos firmes por trás da máscara. Ela queria se manifestar em seu corpo real e rasgar seu rosto desavergonhado em pedaços. Eu não gosto de Orabone. O GH. Quanto tempo tenho para fazer isso? Nossa, eu não gosto disso. Eu odeio isso. Havia humilhação em seus olhos quando ela olhou para ele. Mas seus olhos estavam cheios de intenção assassina. No início, você foi a causa da dor do meu discípulo desaparecido, e então, você defendeu a Nova Adamantina. Você continuou incomodando minha discípula. E agora, você está tentando levá-la novamente quando pensei que ela finalmente havia voltado para casa. Yon-Woo podia entender como Anastasia se sentia. No entanto, ele não tentou apaziguá-la. O ressentimento não desapareceu tão facilmente. Eu estarei observando você. Anastasia foi embora. As crianças que a esperavam a seguiram rapidamente. Parando na frente de Victoria, ela bateu nela com o cano quebrado. Um grito soou. Um tanto satisfeita, Anastasia saiu com um HMPH e voltou para sua casa. Victoria esfregou o inchaço do tamanho de um punho que estava aparecendo em sua cabeça. Khan sorriu amargamente e tratou-a com Bian. Doyle balançou a cabeça e ficou em silêncio ao lado de Yon-Woo. Jung, o que você vai fazer agora? Vá para o Tártaro imediatamente? Não, vou reunir alguns membros primeiro. Membros? Já que temos que fazer Qini, eu deveria reunir artesãos qualificados primeiro. Os 3 irmãos Ciclope estariam lá. Mas seria difícil para Yon-Woo criar sozinho o Qini, um grande artefato. E agora, eles estavam com pressa. Ele precisava de ajuda. As pessoas de quando pesquisamos a Pedra Filosofal deveriam ser suficientes. Felizmente, uma das 5 principais artesãs, Victoria, juntou-se a eles, e Bran disse que ficaria feliz em ajudar Yon-Woo depois de ouvir a notícia. A condição de Ananta melhorou e ele teve tempo de sair um pouco. Os membros agora eram suficientes, mas ele queria adicionar mais uma pessoa. E nova. Nenhum jogador poderia igualar sua habilidade em metalurgia. Apenas. No entanto, uma coisa que o preocupava era: faz um tempo que não vou vê-lo. Ele estava preocupado que um martelo voasse sobre ele assim que fosse visitá-lo. Como devo provocá-lo desta vez? Claro, o que mais preocupava Yon-Woo era diferente da maioria das pessoas. A mão de Yon-Woo tremia levemente de nervosismo enquanto ele ajustava a máscara.